Os irmãos e irmãs devem estar acompanhando pelas redes sociais a polêmica proposta do Executivo Municipal, usando das palavras, então, do Executivo, transformando, então, o feriado de São Benedito e de São Francisco das Chagas em ponto facultativo, o que na prática significa extinguir o feriado. Mas vamos respeitar, então, a terminologia que está sendo usada, né? Transformar em ponto facultativo a festa de São Francisco das Chagas, patrono de Taubaté, e de São Benedito, santo de grande devoção do nosso povo. Nós estamos, então, nos mobilizando para que isto não aconteça. O vereador Dentinho pediu vistas, e com isto o processo se arrasta até a semana que vem, quando possivelmente será a votação ou não, né, desta proposta do senhor prefeito. Por que defendemos a manutenção deste feriado de São Francisco das Chagas e de São Benedito? Primeiro, em respeito à cultura. Estas são datas já de longo tempo, São Francisco muito mais, São Benedito nem tanto, mas são datas que já pertencem à nossa tradição católica taubateana, portanto, de uma porcentagem considerável da população de Taubaté. É pena que não há um retorno também de investimentos na cultura. Imagino que esta ocasião seja muito oportuna para nós refletirmos sobre isto. A valorização da cultura da nossa cidade, do nosso povo, as manifestações culturais em louvor a São Benedito e a São Francisco, cada um com o seu estilo e com sua característica. Manifestações que estão se perdendo por falta de espaço e de apoio. Isto dá identidade a um povo, e um povo que pensa somente no comércio, que tem seu valor, e falarei sobre isso ainda, mas um povo que pensa somente na dimensão econômica e não valoriza a cultura e a sua identidade, é um povo fadado ao fracasso. Porque qualquer pessoa que não tenha identidade, ela se perde, não sabe que rumo tomar. Se ela não tem um passado que valoriza, ela não tem um futuro para onde se destinar. Primeiro aspecto, então, que nós defendemos é este: a cultura da nossa cidade de Taubaté, do nosso povo, postulando, então, espaço para estas manifestações culturais, tempo para que o nosso povo possa se dedicar a isto, incentivo, seja da esfera pública ou privada, mas incentivo para tal. Segundo aspecto, o aspecto religioso, que compõe a condição humana. Nós somos seres que também temos a dimensão espiritual como parte da nossa identidade. E é necessário, portanto, providenciar espaços e tempo para que as manifestações da fé e da religiosidade permaneçam. Um ponto facultativo não vai tirar da igreja a sua capacidade de celebrar missa dentro da catedral, com toda certeza. Conforme o senhor prefeito tem dito, ele não está impedindo a fé, ele não está impedindo as manifestações de fé. Realmente, pode extinguir o feriado, pode até não colocar como ponto facultativo, assim como dia civil normal, e a nossa catedral estará aberta o dia todo, com missa o dia inteiro, mesmo que tenha 5 pessoas dentro da igreja, como já celebramos aqui. Mas vamos ter missa. Mas pergunto, uma procissão como a de São Benedito, nós teremos condição de celebrá-la num ponto facultativo que tenderá cada vez mais a se tornar um ponto de trabalho comum? Haverá condição de termos uma procissão, uma manifestação religiosa na rua? Dificilmente. Terceiro aspecto, o econômico. Nós estamos num ano de pandemia e, consequentemente, a igreja é a primeira a se sensibilizar com a condição do nosso povo sofrido.
Não são poucas as campanhas de arrecadação de alimento e de cuidado com os necessitados. Portanto, a igreja será a primeira a abrir mão deste feriado neste ano de pandemia, para que a economia possa então ter um dia a mais para o seu cuidado. Um dia. Penso que não seja tanto, mas a igreja abre mão. No entanto, a proposta não é para a recuperação econômica dentro deste período de pandemia. A proposta é a transformação perene do feriado em ponto facultativo. Mesmo depois que passarem as consequências da pandemia e a economia voltar à sua condição normal, nós não teremos mais o feriado do patrono da cidade. Teremos apenas o ponto facultativo. E ainda nesta dimensão econômica, um dia a mais de trabalho para os industriários e os comerciários pode ter, sim, um retorno, algum retorno para eles. Mas nós temos que também pensar nos outros agrupamentos que também procuram a sua justa remuneração e o seu justo descanso. O comerciário, portanto, vai ganhar. Agora, o empregado, este perderá o seu tempo de descanso que poderia ter com sua família, para poder ir a algum ponto comercial e comer alguma coisa, sair, distrair a cabeça depois da procissão. E este, se tiver que trabalhar, também perderá o seu direito às horas extras. E isto tem me chamado muito a atenção nos comentários e nos debates que na rede social nós temos percebido. Temos que olhar, sim, para os comerciantes, os comerciários e os industriários. Mas não podemos deixar de olhar para também os empregados e para os seus direitos também. Além destes, para os que vivem da cultura e que não terão seu espaço para tal. Por isso a questão econômica é muito mais abrangente do que apenas tirar o feriado para favorecer a alguns grupos que vão ter o seu ganho. É bom olhar também para outros grupos. É bom olhar para a cidade como um todo, para todas as suas dimensões. Por isso, este debate precisa acontecer, para que a decisão não seja uma decisão unilateral, e a nossa conscientização precisa também acontecer para que, defendendo aquilo que é nosso como identidade, nós não percamos aquilo que é próprio da nossa cidade de Taubaté. Está acontecendo um abaixo-assinado virtual, promovido pelo vereador. Aqueles, então, que puderem participar, será muito bem-vinda a ajuda, pedindo, então, que se mantenha como está. Ou que neste ano de 2021, havendo necessidade em 2022, a gente estuda a situação e vê se é conveniente, então, também a retirada do feriado destes 2 dias em vista da economia da cidade, mas não a retirada permanente deste feriado nosso, da nossa cidade, da nossa identidade, da nossa característica religiosa e cultural. Agradeço a atenção dos irmãos e irmãs, em ouvir estes assuntos incômodos, mas necessários. Façamos a nossa parte espiritual, rezando para que a cidade possa progredir, mas progredir do jeito certo, sem abrir mão das características que lhe são próprias. E naquilo que pudermos, além da oração, façamos. Mas façamos de um modo correto, de uma forma soberana, de uma forma elegante. Nos debates que percebemos nas redes sociais, não poucos católicos usando uma terminologia baixa, expressões que não deveriam fazer parte da nossa identidade. Aproveito também da ocasião para ajudar-nos a pensar como eu tenho lidado com as redes sociais. Será que lá eu me sinto livre para poder expor
o meu amargor. Que bom será se nós cristãos tivermos também neste ambiente uma postura diferenciada, como disse, elegante, uma postura justa, pensando em todos os lados, e uma postura que não fira a nossa fé, a nossa devoção, a nossa vida interior.